Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tensão na Venezuela. Manifestantes contra e a favor de Maduro saem às ruas. Violência faz pelo menos 7 mortos e polícia faz centenas de prisões. Oposição denuncia sequestro de líder partidário. E Nicolás Maduro fala em tentativa de golpe de Estado. Estamos al frente de una contrarrevolución violenta. O tempo fechou. Polícia Federal indicia governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por corrupção. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nesta terça-feira, 30 de julho de 2024, está quase acabando o mês de julho. A gente ainda tem mais um diazinho. Vou dar boa noite para meus companheiros de bancada, que eu estava com muita saudade. Boa noite, Chico Sá e Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Feliz volta. Muito a feliz. nossa bancada. Hoje em dia a gente sabe alguns detalhes, a pessoa sai de férias, vê uma fotinha aqui, outra ali. Você estava em busca das suas raízes, né? Foi lá... Recife, sertão pernambucano, eu vou. com ensaios belíssimos em Fotografia. preto e branco. Qual o nome da cidade que você ficou mais... Alagoinha, Lagoinha. que é a cidade da minha mãe, da minha família. Sertão de Pernambuco. Um beijo, né, para Alagoinha. Isso, aproveita. Por favor. Pesqueira também, tem muita gente da Por minha favor, família lá. Pesqueira, Arco Verde. Arco Verde. Aí chega em Caruaru. O Chico conhece tudo, né? Aí já desce São Caetano, Bezerros, Vitória, Olha lá. Recife. Aula de geografia. Pronto. Não, o Chico Sá não tem como. Ele Passei muito maior nessa estrada aí. É gostoso demais. E agora tá cada vez melhor essa região aí. Tem muita coisa boa, tem forró, tem comida boa. Difícil é voltar, né? Mas eu já tô, sabe? Depois das férias, dei uma descansada, fiquei uns dias no Recife também. Eu tô tomada pelo espírito olímpico. Difícil, né? A gente... Não tem como. Nós vamos falar da Venezuela Vamos. bastante, mas como não falar das meninas da ginástica Não tem hoje? como. Que emoção que foi aquilo. Que emoção, gente. Rebeca Andrade, olha, A é claro, Jade. todas elas, mas Flavinha. a Rebeca me emocionou muito. A Rebeca é maravilhosa, Soro. né? O Brasil pra valer tá ali. Brasil para valer, uma medalha de bronze, para quem não acompanhou, acho que quase todo mundo que está nos ouvindo sabe essa altura, medalha de bronze por equipe. Algo inédito, né? Exato. Algo inédito. O Brasil teve boas conquistas individuais na ginástica nas últimas Olimpíadas, mas por equipe, dá uma consistência e a imagem linda, Chico, Gabi, foi as meninas, as novinhas assistindo no Flamengo, quando as brasileiras ganham, aquela geração de 7, 8, 9 anos, as futuras Rebecas, né? As futuras Sobem todas, Rebecas, né? Uma tipo a Ana empolgação. Luísa, que deu entrevista esses dias, né? Que é a futura ginasta. É lindo. Foi Misturando Raça Negra e Edith Piaf, no mesmo embalo. no solo, né? Na hora que fez, foi a... Enfim, uma das nossas ginastas, agora eu não vou lembrar de E a Rebeca também, com a sanfoninha, né? Com conhecida lindo, música lindo. da Anitta. Foi maravilhoso, gente. E ficou em terceiro lugar, né? O bronze, Estados Unidos ficou com ouro, Estados Unidos da Simone Biles, que também é uma gigante. Gigante. É assim, muito lindo. Você tá vivo no momento para assistir Simone Biles, é muito emocionante mesmo. Emocionante e, assim, significativo, algumas pessoas que não entendem tanto, mas você está comemorando o terceiro lugar. Gente, na ginástica, ficar em terceiro por equipe. Pelo amor de Deus. Nós batemos a China, a Inglaterra, entre outros, né? O pessoal do leste europeu, que também é muito bom. Então, é um resultado sensacional. Ficou na frente da China, uma potência, da uma Inglaterra. potência, isso. Então, olha, grande conquista. E as italianas ficaram com a prata. Isso Mas aí. foi, olha, lindo. Elas deram um show. Fiquei muito orgulhosa de todas elas. Então, assim, queria Bonito dizer que eu demais. tô tomada pelo espírito olímpico aqui por Todos causa da nós. ginástica artística por equipe. E a gente vai continuar acompanhando e trazendo aqui. A gente precisa também desses respiros, né? Claro. O esporte traz muito isso para a gente, principalmente porque a gente está vivendo um momento político muito difícil, um momento político difícil aqui na América Latina, né, Chico, Rodrigo?
a gente acompanhando aqui as eleições na Venezuela, protestos cada vez mais intensos, então a situação lá não está nada fácil e a gente acompanha aqui com muita apreensão também, né? Vamos falar bastante sobre isso, né, Vamos. Gabi? Posso ir ali para o telão? Bora. Hoje nós vamos ter convidados para falar sobre isso, né? A Mayra vem daqui a pouco para falar sobre isso, advogada especialista. A Ira Reck, a nossa Aira, querida advogada, que veio aqui já muitas vezes, né? Sim, Nossa sim, parceira aqui no SL. Então nós vamos daqui a pouco desdobrar o assunto com gente que entende das questões legais, explicar para a gente o que são as famosas atas que a gente tem dito, viu, Gabi? Ontem você não estava por aqui ainda, mas o Chico, eu, a Roberta e outros que participam. Maduro, se mostrar as atas da eleição, é claro que a oposição golpista não vai parar de querer dar golpe, mas ele pode ter o apoio dos setores democráticos que estão, no mínimo, desconfiados do que está acontecendo. Então, vamos falar bastante sobre isso, mas é importante também entender o que está em jogo na Venezuela. Vamos repetir, é importante repetir isso. Não há uma alternativa democrática consistente ao governo do Maduro. Não vamos nos iludir. Eu vejo muita gente de esquerda dizendo, mas vocês defendem uma ditadura, o Maduro. Bom, esse é um debate possível de ser feito. Tem gente que fala que chama o Maduro de ditador, eu não entendo assim. É um governo que tem, enfim, problemas, tem questões, mas eu não defino como uma ditadura. Outros falam em autocracia. Autocracia, né, pode ser, um governo onde há muito confronto e tem uma oposição golpista. Então, portanto, a alternativa ao Maduro não é um avanço democrático. A alternativa ao Maduro é uma direita no estilo Milei, no estilo Bolsonaro, uma extrema-direita, que já tentou dar golpe. A gente já trouxe aqui o perfil da principal líder da oposição na Venezuela, foi golpista em 2002, pediu intervenção armada dos Estados Unidos e apoiou a intervenção dentro da Venezuela. Então, é uma oposição de extrema-direita. Entender primeiro esse quadro. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu não quero saber. A oposição é ruim, o Maduro também é, a gente tem que cobrar. Olha, também não podemos ser ingênuos, né? Eu acho, pelo menos, né? Ficar assim numa posição olímpica, eu defendo a democracia, tá, mas existe essa alternativa? Ou é um pouco o que aconteceu no Brasil em 2013, quando muita gente foi para a rua e falou, não, a Dilma não está nos representando, está priorizando a Copa e o povo vai protestar, nós queremos mudar tudo. E mudar tudo significou derrubar a Dilma, atacar os programas sociais e abrir caminho para a extrema-direita. Então, derrubar o Maduro hoje, e a oposição quer derrubar na força, na marra. Derrubar o Maduro hoje vai abrir caminho para a extrema-direita, vocês não tenham dúvida em relação a isso. Até porque a gente tem imagens de como é que está agindo esta direita que não aceita o resultado eleitoral, e isso é do jogo, você pode contestar institucionalmente, mas eles não estão contestando e pedindo as atas eleitorais, estão insuflando o povo a ir para a rua e tomar atitudes como essa que nós vamos ver aqui, queimando o hospital no interior da Venezuela. A gente tem as imagens de um desses atos da oposição armada, é o que diz aqui o Cafezinho, né, que é um site aqui do Brasil. Isso é terrorismo, ele define, o Miguel do Rosário, que é o editor do Cafezinho brasileiro. Seguidores de Maria Corina queimaram um hospital em Coche. Eles não querem atas, eles querem desestabilizar o país, são terroristas da oposição. Aí ele vai resumindo aqui, tem imagens desse ato, é um ato assim, de selvageria completa. Imagina entrar num hospital e queimar o hospital no interior da Venezuela. A gente viu também vários atos de derrubada de estátuas, depois vamos avançar mais nisso. A derrubada de estátua de Chávez, de Hugo Chávez, e teve também a derrubada da estátua, aqui, ó, né? Manifestantes derrubam estátua em homenagem a Hugo Chávez, e também a derrubada de estátuas de um líder indígena, né? Que foi muito utilizado no governo chavista como um símbolo da retomada de uma Venezuela que não seja espanhola, branca, mas que seja uma Venezuela que também dialogue com seu passado indígena, como era o Hugo Chávez. Aqui está a derrubada dessa estátua indígena. Então o Chávez valorizava isso e trazia essa estátua para várias cidades do país, e isso também, a gente assiste a derrubada, portanto, da estátua, não só do Hugo Chávez, mas também desta liderança indígena. Agora me fale o nome, eu tinha anotado aqui, Gabi, depois você me ajuda, o nome da liderança indígena, a gente já traz aqui. Então, arrastaram... É o Coromoto. Coromoto, né? Coromoto, é um símbolo indígena, Coromoto, né?
foi arrancada a estátua, arrastada. Tem um relato de que no momento em que arrancavam essa estátua aqui, gritavam "Viva Cristo!". A gente viu o golpe na Bolívia, como é que foi? Havia um forte componente racial, anti-indígena, né? Levaram, inclusive, a Bíblia para dentro do palácio, lá no caso da Bolívia, como querendo dizer assim, agora volta a Bolívia católica, espanholista, espanhola, né? E chega dessa história de tanta abertura para as culturas indígenas. Esse ato aqui me lembra um pouco isso, na Venezuela, por parte da extrema-direita que está nas ruas. Quem é que está na rua? Vimos muita imagem, daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Gente encapuzada, gente armada, mistura protesto político com ação criminosa, isso não tenha dúvida. Há uma mistura ali na Venezuela. Mas há também, e a gente vai trazer estas imagens, temos feito isso há vários dias, o ICL tem cumprido essa função aqui de trazer esse debate, a prisão de líderes da oposição. O deputado Fred Superlano foi preso pela polícia, pela guarda bolivariana, até o momento em que ele sai do carro e ele atira o celular. Chico e Gabi, a gente sabe que hoje em dia o celular é uma fonte de investigação importantíssima. Está vendo? Voa aqui o celular. No momento em que ele é preso, ele e um outro assessor que estava com ele. Atiram, 2 celulares voam. Eles atiram longe e a polícia corre para buscar esses celulares. Fred Superlano, ex-deputado, líder do partido Voluntad Popular, que é o partido de oposição ao chavismo e ao Nicolás Maduro. Já foi acusado de envolvimento com golpe de Estado, com ações violentas, né? Perdeu o mandato por denúncias de corrupção, mas é o líder, um dos líderes do partido de oposição, e a gente tem que entender por que está sendo preso, né? Esse tipo de ação vai também fazendo piorar a imagem do governo da Venezuela mundo afora. Bom, então a gente tem esses 2 tipos de atitudes, né? Uma oposição violenta, que queima hospital, que derruba estátuas indígenas, e, de outro lado, a prisão de líderes da oposição, de deputado, de ex-deputado. E a gente tem o ministro da Defesa, um militar, o Padrino, que é super ligado ao Maduro. Lá os militares são fechados com o governo do Maduro, com o chavismo, foi para a televisão hoje e falou abertamente: a Venezuela passa por uma tentativa de golpe de Estado por parte da extrema-direita. A gente tem as imagens dos militares perfilados durante ali, ó. Golpe de Estado Vamos ver. fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. E esse golpe de Estado, vamos derrotar uma vez mais, são as falas do comandante das Forças Armadas, ministro da Defesa, aliado do Nicolás Maduro, com todas as lideranças. E ali atrás, né, o retrato, a pintura de Simão Bolívar, o grande inspirador do chavismo, né, e de Nicolás Maduro, enfim, um herói nacional lá da independência da Venezuela. Hugo Chávez e Bolívar, que são 2 inspirações ali para os militantes chavistas. Daqui a pouco nós vamos trazer mais imagens, além das manifestações violentas da oposição, das prisões, além desta fala do ministro da Defesa, 2 coisas importantes hoje. Nicolás Maduro também foi para a TV e fez um longo discurso. A hora que a gente entrava no ar, ele ainda estava falando. A nossa equipe está até tentando separar trechos do discurso de Nicolás Maduro. E separamos também, para terminar aqui, Gabi, essa é a imagem do Maduro de hoje. Essa é a imagem do Maduro de hoje. De agora a pouco, né? De agora a pouquinho. Inclusive, ele segue no ar. Segue lá nas emissoras venezuelanas.
acabou de encerrar, me avisa aqui o nosso Ricardo, nosso editor, acabou de encerrar. Mas foi um longo pronunciamento, ele ao lado de ministros, do procurador, prometendo punições para quem está fazendo atos de violência nas ruas, né? Daqui a pouco nós vamos trazer trechos das falas do Maduro, de ontem para hoje, 2 pronunciamentos. Esse e um outro em que ele cita, inclusive, o Celso Amorim, o brasileiro Celso Amorim, enviado por Lula, que estava ali tentando negociar uma saída não violenta para a crise. Aí está o Celso Amorim. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre isso. Para encerrar essa primeira passada aqui, algumas cenas de ontem que me chamaram bastante atenção para mostrar o clima. Eu conversei com jornalistas brasileiros que estão lá cobrindo, né, com 2 jornalistas, disseram assim, é uma situação estranha, há um certo silêncio nas ruas, o comércio fechou. À noite não havia aquela ebulição de que parece que vai explodir tudo, mas há ações coordenadas em algumas áreas e uma tensão de que pode acontecer algo grande a qualquer momento. Então, isso chama bastante atenção. E um clima de ameaça nas redes sociais, eu queria trazer aqui, por exemplo, jovens encapuzados com armas na mão, aqui, ó, ameaçando os coletivos chavistas, né? Dizem, né, se identificam assim pelo menos, a gente não sabe, que são de Petare, que é uma das comunidades mais populares, enfim, um bairro gigante lá em Caracas, dizendo nós vamos para cima dos coletivos chavistas. E aí mostram as armas, estão encapuzados, como se estivessem saindo para uma ação armada. Um pouco de jogo psicológico, de guerra psicológica também para espalhar o medo. Essa é um tipo de cena que está aqui, ó, esse de azul estava com uma arma, a gente até cobriu aqui, mas estava com uma arma, com um fuzil na mão, né? E uma outra cena, tentativa de assassinato de um guarda nacional que estava ali passando de moto no centro de Caracas, é a próxima cena que nós temos aqui separada. Ele está com um grupo de motoqueiros, de policiais de moto, e ele se afasta um pouco do grupo, nós vamos colocar já aqui na tela. E quando ele se afasta, os militantes da extrema-direita cercam esse policial e as informações de que, por pouco, ele não foi assassinado ali no meio da rua em Caracas. Não sei se a gente tem essa imagem. Temos, Ricardo, aqui para... Ah, estava aqui no final. Mas tudo bem, eu já descrevi aqui, em outros momentos a gente vai mostrando imagens de tensão em Caracas e manifestações grandes dos chavistas. Gabi, hoje, 3 horas da tarde, uma grande manifestação chavista, portanto, de apoio ao Nicolás Maduro, no centro de Caracas. Aqui, ó, aqui é a cena do policial, olha. Ele é cercado, a moto escorrega, e os manifestantes vão e batem violentamente. Alguns estão com barras de ferro, pedaços de pau. A informação que a gente teve é que depois ele corre, vem um outro colega, um outro guarda, e ele consegue correr, eles fogem com a moto. Inclusive, a Guarda Nacional Bolivariana, esse é o nome que se dá a esse agrupamento armado aqui do Estado venezuelano. Então, são cenas realmente de violência que estão acontecendo em Caracas. E hoje, ontem foi o dia mais da oposição na rua. E hoje os chavistas também foram para a rua. Daqui a pouco vamos trazer imagens, nossas equipes estão separando, porque isso está acontecendo agora. Enquanto a gente está aqui falando, eles estão em manifestação lá em Caracas. Gabi? Muito bem, a gente tem muita coisa, muita informação, né, para trazer a respeito disso. Rodrigo, você já trouxe um bom briefing, né, um bom resumo. Principalmente o que preocupa nesse momento são justamente esses protestos, né, porque eles podem, inclusive, piorar ao longo dos próximos dias, justamente porque a gente ainda não teve essa divulgação, né, das atas para garantia de transparência total, dessa votação e a publicação dos extratos dessas atas das eleições, né? O que mais tem se falado a respeito disso é uma discussão que saia pela via democrática, para provar que houve a totalização desses votos, né? Então, é isso que a população, inclusive o lado da oposição principalmente, está se pedindo, né? E aqui é muito importante a gente dizer que a oposição é uma saída que também é muito, muito grave, gente. É muito grave. A gente tem a Corina, né, que é essa Maria líder Corina da oposição. Ela é uma figura nada democrática. Extremada, zero democrata. Com certeza. Então... E essa posição das atas, do pedido das atas, Gabi, Rodrigo, é a exigência atual, só para ficar na América Latina, de Brasil, Colômbia e México. Pois é. Para reconhecerem a vitória, pediram a apresentação dessas atas. Estaria dentro do prazo ainda, né, porque tem 72 horas, segundo a legislação da Venezuela, mas é o que aguardam
os ministérios de relações exteriores, os porque diplomatas. está sob escrutínio internacional desde o início do processo eleitoral, né, Chico? Isso é importante de ser dito. Não, Gabi, eu estava vendo a posição, por exemplo, do presidente do México, López Obrador. Um homem de centro-esquerda, moderado, muito parecido com o Lula nas posições, né? Firme na defesa de programas sociais. Ele não saiu assim condenando absolutamente o processo, mas ele está muito cauteloso, assim, numa postura, olha, eu quero ver melhor isso, eu quero entender melhor. Por que a gente não conseguiu ainda ver os números? Também não saiu condenando, dizendo foi tudo uma mentira, uma fraude e tal. Então, México, país importantíssimo, Colômbia e Brasil, 2 dos vizinhos importantes ali da... O Brasil é avalista da eleição, o Brasil avaliza a eleição. A realização da eleição passou pela posição do Brasil. Então, é natural que o Brasil exija documentação mais completa sobre o resultado. E hoje o presidente Lula falou sobre isso. Isso que eu ia falar, Você já ia Rodrigo. falar? Não, só comentando aqui, na verdade, porque o Lula está numa situação, assim, muito complicada. Né? Porque o PT divulgou uma nota reconhecendo o Maduro como eleito, né, como presidente eleito, e o presidente Lula ainda não tinha se pronunciado sobre as eleições na Venezuela, e ele ficou ali meio que uma saia justa, teve que se pronunciar sobre isso. Ele foi perguntado pela imprensa de manhã, uma afiliada da TV Globo que fez uma entrevista com o presidente Lula, e aí ele teve que responder a respeito disso. Depois a gente vai trazer, inclusive, todos os detalhes da fala dele, mas basicamente ele disse, gente, o processo está acontecendo, eu não acho que tem nada de anormal acontecendo. Ele deu uma amenizada ali no clima também. Tenta meio na linha do Obrador, né? Na mesma linha do López Obrador... Fala, tem comentários, desde ontem, comentários de nossos queridos espectadores, assim, falando que agora a ata virou o novo código-fonte. Não, é bem diferente. Não. É totalmente tem diferente. Nada a ver, tem né? nada a ver. Para você ter ideia, a ata aqui é a impressão do boletim de urna. Do boletim de urna. E aqui o TSE fartamente tem isso e tem para distribuir até agora, se você quiser. Então, é outra coisa. O código-fonte aí foi uma desculpa bolsonarista para acusar de ilegalidade o tribunal, que também disponibilizou o código-fonte para todo mundo. Durante todo o processo eleitoral. Então, não se trata de código-fonte, é outra parada que o próprio Lula exige no momento. O Lula falou de maneira bem tranquila, né, Gabi? Foi. Ele falou assim, olha, até foi a Gabi que resumiu aqui para a gente a fala. Olha, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida, a oposição entra com recurso e vai esperar na justiça. Quer dizer, o Lula está dando uma saída, assim, como se fosse um país na normalidade. A rua está tomada. Não é tão simples assim. Não é. Mas eu acho que ele se coloca, né, num lugar de apresentar a importância dos valores democráticos quando ele se coloca dessa forma, né, dizendo, olha, a oposição tem o direito de se manifestar, tudo tem que ser provado. Enfim, ele traz justamente a importância da apresentação dessas atas como... Mas é isso, a gente está acompanhando um momento muito tenso na Venezuela. Ele está lá com o seu representante, com o embaixador Celso Amorim. Ele não pode sair falando adiante do que o Celso Amorim está vendo, né, testemunhando e resolvendo. O Celso Amorim conversou ontem com o Maduro. Isso, né? Que eu ia falar, e o Maduro falou dele também, Chico, tem até um vídeo, depois a gente vai falar mais profundamente sobre isso, mas o Maduro disse que o Celso Amorim é amigo. Ele usou essa palavra para falar dele, sobre esse encontro justamente que você está comentando, né? Eles se encontraram lá em Caracas, e aí ele comentou, eu estava falando com o Celso Amorim, meu amigo, ex-chanceler do Brasil. Então foi um tom mais ameno, porque também no início existia uma preocupação no tom que o Maduro estava adotando para falar do Brasil, né? Agora já está mais também, parece que pacificado nesse sentido, né, Rodrigo e Chico? Exatamente. Agora, a gente vai também trazer todos esses detalhes aqui. Vamos trazer um pouquinho sobre o pronunciamento do Nicolás Maduro, né? Ele declarou que o adversário, o Edmundo González, é o responsável direto pela violência, pelas mortes e pela destruição na Venezuela. Como o Rodrigo trouxe aqui na abertura, a gente está tendo protestos, já foram registradas mortes, feridos também, e é complicado porque as informações ainda são muito desencontradas, né? É difícil você ter uma informação verdadeira sobre o que realmente está acontecendo lá. Agora, o Maduro, o que ele diz? Né? Que o país está vivendo uma tentativa de desestabilização e ele está questionando também a violência das manifestações. Aí a gente tem imagens que a gente vai trazendo aqui enquanto a gente está trazendo essas informações. Dentro do Palácio de Miraflores, Gabi, a sede do governo
em Caracas, e a gente percebe que os militares estão ao lado do Maduro. Tudo isso são sinais que ele vai passando, né? Ele sentado ali no ambiente presidencial e cercado pelo comando das Forças Armadas. Isso é muito importante que você fala, Rodrigo, porque tem uma figura central, né, que é o Vladimir Padrino Lopes, o ministro da Defesa, que é talvez o personagem símbolo militar na Venezuela hoje, né? E aí ele fez uma postagem dizendo que o povo vem em massa para um festival democrático, parabenizou Maduro pela vitória. E isso mostra de que lado que estão as Forças Armadas. Não é que estão assim, que estão só aliadas. Tem uma fala da Dilma numa entrevista com o Breno Altman que eu achei, que eu revi hoje, é muito importante. O Breno Altman está exaltando a força social e popular do Maduro, que formou, organizou as massas, etc. Aí a Dilma faz, opa, pera lá. Tem mais um elemento aí, né? Pera lá. O chavismo, a frase dela é literal, o chavismo fez uma aposta no Exército. O chavismo aposta pesadamente nas Forças Armadas como aliança e proteção. Não é só a coisinha aparentemente ingênua de que soubemos organizar o povo venezuelano e estamos protegidos. Tem também as Forças Armadas. Até porque o Chávez, originário do Exército. Isso. Tenente Coronel Hugo Chávez Frias. Não vamos esquecer isso. Total. A boininha vermelha de combatente do Hugo Chávez. As pessoas hoje falavam, o Maduro não tem possíveis sucessores. Tem. Os dois militares. Isso. O Hugo Chávez, militar. O Nicolás Maduro, inclusive, é um elemento diferente aí no meio, porque o Maduro, como a gente sabe, é um ex-sindicalista, ex-motorista de ônibus e que logo se aliou ao Hugo Chávez e teve esse papel feminista das relações exteriores. O Maduro é dos poucos ali, das lideranças principais, que não é militar. Quais são os nomes importantes? Um é esse que a Gabi citou aqui, Padrinho. E a gente mostrou o discurso dele agora há pouco. Gabi, aquele que estava fardado ali, que eu mostrei na abertura, era o Padrinho, que é o chefe, o ministro da Defesa, o chefe das Forças Armadas. E o outro, Diosdado Cabello, que apesar do nome Diosdado Cabello, é um careca, que é militar. E que é muito duro no embate. Ele tem um programa de televisão famoso lá na Venezuela, eu fui várias vezes para lá. Eles têm esse estilo, fazem programas para combate político toda noite. Imagine, um oficial do Exército de origem que se transformou num líder político. Então, as principais lideranças do chavismo e, portanto, também do governo Maduro, são militares. Então, é uma presença ostensiva militar que dá apoio também ao Nicolás Maduro, Gabi. Além do apoio social, ele tem também. Mas isso que o Chico falou é muito importante também. E só para trazer um pouco do que a gente tem de informação da imprensa, que eu falei sobre os protestos, né? A gente comentou aqui dos protestos lá em Caracas. O que a gente tem de informação até agora divulgada, elas são um pouco desencontradas, essas informações, mas a gente tem 7 mortos por conta desses protestos, né? E também o Procurador-Geral da Venezuela está falando em 749 pessoas presas. Então, essa informação oficial, vamos dizer, que a gente tem até o momento, né? Que é bastante importante, até porque eu acho que nos próximos dias, a gente está aí com a manchete do nosso site, clnoticias.com.br, justamente porque a gente provavelmente vai acompanhar ao longo dos próximos dias esse número aumentar, né? Principalmente se a gente não tiver a divulgação desses resultados ou um pronunciamento oficial dessas atas. Vamos trazer mais uma vez, Rodrigo, você mostrou agora há pouco as estátuas, né, que foram alvo nesses protestos todos. A gente teve imagens que circularam, né? Teve uma derrubada, uma dessas estátuas foi do próprio Hugo Chávez, né? Hugo Chávez. Na cidade lá de Coro, estado Falcón. A gente vai colocar a imagem aqui também. Essa é outra, né? Que é a do líder indígena, que a gente estava falando agora há pouco, o Coromoto, que é um símbolo nacional também, que é muito associado ao chavismo. Agora sim a gente está vendo imagens da estátua do Hugo Chávez, que foi derrubada também. E é muito simbólico, né, Rodrigo e Chico, quando a gente tem uma estátua que é derrubada dessa forma. A gente já teve diversos protestos lembra, né? assim. Você lembra do quê, Chico? Eu lembro do Saddam Hussein, né? Quando na ruína ali do Império Soviético, as primeiras estátuas foram lá, né? Do Lenin. Adeus Lenin, que está no filme Adeus Lenin, que é um belo filme. Então, virou um símbolo mesmo de mudança de regime, de insurreição. De insurreição, das transições. Porque isso aqui foi calculado, né? Então, para a gente entender também,
Isso é importante dizer, hein? Há uma tentativa de criar uma insurreição. Você ainda com grupos que não são tão numerosos, mas quando você gera uma imagem, caiu a estátua do Chávez, aí a gente, parece o Saddam Hussein, parece o Lenin lá. Então, é para criar um clima. E os canais privados antichavistas estão todos nesse clima. Vai para a rua, o povo está indo para a rua, vai cair, já está caindo o governo. Não é bem assim. Eu conversei com alguns jornalistas de lá, né? Assim, tem um clima de medo, tem um clima de apreensão, mas não é que a oposição tenha tomado absolutamente as ruas e esteja em uma crise absoluta. Já houve outros momentos de violência parecido na Venezuela, né? Aquela tentativa... Até mais forte. Até mais forte, sim. Esse ainda está... Ainda não chegou no mesmo nível. Quando, a primeira vez que o Maduro ganha, ele derrota o adversário, o Capriles, por 2%. E o Capriles, me parece que tinha até mais capacidade de mobilização. Não, e era não tinha nada, assim, pelo menos não era um candidato fascista como a Maria... Corina. Era um perfil um pouco diferente. Era mais um Aécio Neves, assim. Sim, um centrãozão ali, né? Empresário rico venezuelano. Então já houve outros momentos desse tipo de violência. É verdade que a Venezuela viveu uma crise econômica prolongada, mas é verdade também, como lembrou a Heloísa Vilela ontem aqui, que neste ano houve uma recuperação. Os supermercados voltaram a ter produtos, a escassez diminuiu, a inflação baixou. Então, o governo teve um respiro, o que não significa que ele seja ultra popular. O país está rachado, realmente. Essa é a verdade, né, Gabi? Eu queria só, a doutora Maíra Reca já está aqui para conversar com a gente, mas antes disso eu queria falar rapidinho sobre essa questão das fake news. Importante. Que é um fenômeno, enfim, da nossa sociedade, ela está aí em todos os processos eleitorais, inclusive, mas por conta disso tem sido muito difícil acompanhar as informações que estão circulando ali nesse momento, né? Porque os protestos, de fato, eles estão acontecendo, só que ontem, por exemplo, uma das imagens que viralizaram era falsa, né? Era de abril de 2017. A gente tem aqui até uma imagem desse take específico, porque foi uma imagem que repercutiu muito e ela não é atual. Não é. Então, a gente não tem isso, por exemplo, acontecendo agora, por enquanto. Pode ser que depois aconteça. Mas, então, para tentar criar o clima de insurreição, Gabi, a direita está apostando também em fake news. Então, derruba estátua, faz postagens com gente armada ameaçando, coloca imagem de manifestações passadas para dar uma impressão, o povo está na rua, está tomado. Só que isso, se depois não se confirma, também é um tiro no pé, né? Porque depois o sujeito bota a cara para fora da janela e fala, não é aquilo que chamaram para a rua e é só isso, E né? é só isso. Então, mas nós estamos num momento de muita tensão, isso é verdade. Se não fosse assim, o Maduro não tinha feito 2 pronunciamentos, um ontem, tarde da noite, e esse outro hoje que nós acabamos de mostrar aqui no telão, em que ele diz que a responsabilidade pela violência é do candidato da oposição que, segundo o CNE, foi derrotado, o Edmundo Gonçalves. A gente vai voltar a falar sobre esse pronunciamento do Maduro, também do presidente Lula, como a gente disse, está numa saia justa, teve que falar hoje pela primeira vez sobre as eleições na Venezuela, depois, principalmente, dessa nota do Partido dos Trabalhadores reconhecendo a eleição e a vitória do Maduro, que é mais importante. E aí o presidente Lula teve que se manifestar sobre isso. Mas a gente vai trazer a doutora Maíra Reca, vamos chamar ela aqui, que é advogada, especialista, inclusive, em processos eleitorais aqui no Brasil. Doutora Maíra, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Boa noite. A gente tem muitas dúvidas para tirar aqui com a doutora Maíra, né? Principalmente em relação às atas, porque não é algo que a gente tenha aqui no Brasil. Então, quando a gente fala sobre reconhecimento das atas, o que a gente está falando? Tem a questão da OEA não reconhecer a eleição do Maduro. Então, vamos por partes, né? Acho que talvez para a gente começar aqui entendendo essa história, do que a gente está falando, doutora Maíra, quando a gente fala do reconhecimento das atas, por que seria tão importante e o que isso difere do nosso processo eleitoral aqui no Brasil? Acho que também para a gente entender essa diferença do que a gente está falando. Olha, Gabi, o sistema venezuelano, ele também é um sistema que tem urnas eletrônicas, né? E é um pouco semelhante ao nosso. A gente tem, junto com quando você vai para o dia da votação, você tem no nosso sistema eleitoral a impressão da zerésima, que é ali a comprovação que naquela urna não tem nenhum voto, e ao final a impressão do boletim de urna, que basicamente são os votos que são depositados na urna eletrônica e eles são impressos ali para conferência do que está na urna eletrônica, do que foi depositado na urna, como se fosse uma conferência ali através do boletim de urna. Esse boletim de urna ele é entregue a todos os fiscais
que acompanham o processo eleitoral, para além dos observadores que também acompanham o processo eleitoral no Brasil. Esse processo é muito semelhante com o que acontece na Venezuela, já que lá também a gente tem o sistema eletrônico de votação, mas essas atas, elas diferem um pouco do que a gente tem aqui no nosso boletim de urna, primeiro porque o voto lá não é obrigatório. Então, nessa ata, você consegue identificar, eventualmente, quem votou. E, na sequência, você tem a totalização dos votos por cada zona eleitoral, digamos assim. O que acontece, e que está dando toda essa grande celeuma, é que há reclamações de que essas atas elas não foram entregues às pessoas, que ali eles chamam de testemunhas, que deveriam ter acesso a essas atas para fazer como se fosse uma apuração paralela, né? Ali conferindo se o número de votos, o voto que foi impresso nessas atas em cotejo, que está depositado na urna eletrônica, se isso é o que eventualmente foi declarado pelo CNE. Então, os processos eles se assemelham, só que no que diz respeito ao que consta ali no nosso boletim de urna e nas atas é que é um pouquinho diferente. A grande reclamação é como o resultado da eleição na Venezuela foi proclamado com 80% da apuração das urnas, não foi atualizado, salvo o melhor juízo, não foi atualizado até agora, e não há essa documentação, que é o que a gente tem aqui no boletim de urna, muitas vezes até a gente brinca, que os fiscais eles ficam sabendo até o resultado antes do que é declarado no tribunal, porque a conferência é muito rápida. Aqui até a gente consegue fazer a conferência até por um QR Code, já que o nosso sistema é extremamente seguro e confiável. Lá, a grande dificuldade é essa. Tem uma declaração de vencedor com 80% das urnas apuradas, não tem as atas para essa conferência e há a reclamação de que as testemunhas ou os fiscais não tiveram acesso a quase nenhuma dessas atas das zonas de eleição. Então, desculpa. Não, imagine, não, a explicação é importantíssima. Eu ia só tirar uma dúvida. Esta ata, né, como a gente tem no Brasil, né, tem lá a sessão eleitoral, quando termina a votação, sai um boletim de urna impresso com a totalização daquela urna. E isso depois é transmitido para o sistema do TRE ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, na Venezuela também sai da urna, que é a urna eletrônica, um boletim, que é esta ata, e essa ata foi transmitida para o Conselho Nacional Eleitoral. Não apareceram nem os boletins físicos e nem, outra coisa que chama muita atenção, esses boletins poderiam ser digitalizados ou estarem no sistema para a gente olhar, ou para quem quisesse. Não apareceram até agora também. É isso mesmo, doutora Maíra, no sistema do Conselho Nacional Eleitoral? Exatamente. Essas atas elas não aparecem para que as pessoas possam eventualmente fiscalizar, seja da publicidade mesmo ou para os próprios fiscais. Agora, Rodrigo, tem um ponto importante aqui que a gente precisa chamar a atenção. O nosso boletim de urna, ele não é para ser, ele não é ele que vai transmitir o resultado para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral. Você tem dentro da urna um chip, né, que não é ligado à internet, que é feito o cotejo disso junto ao cartório eleitoral responsável. Esses dados eles são transmitidos sem internet, é um sistema interno do tribunal. E aí depois o que a gente tem, que aí vem, né, a divulgação através do site do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o nosso sistema eletrônico de votação, ele não conta em nenhuma fase, exceto a divulgação do que já foi apurado internamente de trânsito via internet. Né? Então, é só para a gente pontuar isso, porque isso às vezes causa alguma confusão. Chico. Doutora Maíra, outro drama da eleição, da falta de transparência, teria sido o sistema do próprio, o equivalente ao TSE daqui, ficou fora do ar a noite inteira, né? E continua fora do ar, né? Aproveitando que você está falando isso, vamos chamar aquela arte que tem todos os pontos que levaram essa contestação do resultado? Perfeito, a gente mata. Aí, na sequência, você engata... Melhor, ver o pacote é melhor. Vamos dar uma olhadinha, então, dessa arte que a nossa equipe preparou, gente. A gente tem aqui as eleições contestadas na Venezuela, né? Olha aí, agora a gente tem aí, para quem está nos acompanhando também, poder olhar em vídeo. Então, são as atas da eleição, não foram divulgadas. O site do Comitê Nacional Eleitoral ficou fora do ar, isso que você trouxe, Chico, agora.
Também o CNE alegou ataque a seus sistemas, mas sem esclarecimentos, e daí a vitória de Maduro foi declarada com 80% das urnas apuradas. Mais um ponto, burocracia impediu que imigrantes, em sua maioria contrários a Maduro, votassem. Então, aqui queria trazer esses pontos que a gente preparou aqui, que são pontos importantes nessa contestação dos resultados. Vai lá, Chico. Não, em relação ao ataque, até a informação do governo da Venezuela é que teria sido um ataque originado na Macedônia do Norte. Está até agora fora do ar. Teria vindo de lá, mas não se avançou também nessa apuração. Então, doutora Maíra, a oposição tem, a gente sabe que é uma oposição fascista, de extrema-direita, mas seria obrigação, não é, do governo ter todos esses elementos para exibir para o mundo inteiro também, né? Exato. E aí, por essa razão que é tão importante que fossem exibidas essas atas, né? Sim. Que ali também é uma forma de você, assim, formar o resultado, né? Somar o resultado. Sim. A grande questão que a gente tem, muito embora esse processo eleitoral ele esteja, assim, no meu entendimento, assim, com todo respeito, mas ele esteja assim um pouco pecando pela falta de transparência. Exato. Na realidade, a gente também não pode esquecer que do outro lado, essa oposição é uma oposição que vem seguindo à risca todo o roteiro, digamos assim, do que a extrema-direita tem feito no mundo. Então, tentar desacreditar as instituições, promover a disseminação de notícias falsas, fomentar a violência política, enfim, atacar mesmo o sistema eletrônico de votação ou o sistema de votação daquele partido. E a gente viu isso acontecer com o Trump, com o Bolsonaro e agora na Venezuela. O grande problema aqui é que, infelizmente, o CNE não tem dado a devida publicidade para esse sistema de apuração, né? E aí que a gente acaba resvalando numa falta de transparência e aí um possível risco democrático de fato. Se isso fosse exibido, seria muito mais fácil de se contestar, justamente porque, para além dessa transmissão, a gente teria as atas ali que comprovariam o resultado das eleições. O outro ponto que a gente estava comentando aqui agora há pouco é essa questão da OEA, né? Na frente diplomática, né? O Maduro, ele acabou... Isso foi um revés, né, para o Nicolás Maduro, que é a Organização dos Estados Americanos, que disse não reconhecer o resultado da eleição, e aí tem um relatório que foi divulgado pela OEA, que diz o seguinte, vou trazer aqui um trechinho, tá? Entre aspas. Mais de 6 horas após o encerramento da votação, o Comitê Nacional Eleitoral fez um anúncio declarando vencedor o candidato oficial, sem fornecer detalhes das tabelas processadas, sem publicar a ata e fornecendo apenas as porcentagens agregadas de votos. Aqui tem mais um trechinho. Ao longo de todo esse processo eleitoral, assistimos à aplicação por parte do regime venezuelano do seu esquema repressivo, complementado por ações destinadas a distorcer completamente o resultado eleitoral, colocando esse resultado à disposição das mais aberrantes manipulações. Então, entre aspas, o que foi dito nesse relatório da OEA. Eu quero a sua avaliação, doutora Maíra, por favor, sobre essas observações da OEA, né, se elas são procedentes. E também, muito se questiona sobre essas observações da OEA, né, sobre quais são os países que ela observa. Enfim, já tivemos também outros tipos de contestação, né, ao longo da história da nossa América Latina. Então, quero te ouvir sobre tudo isso. A OEA ela tem um sistema interamericano de observação eleitoral, chamado Missão de Observação Eleitoral, os MOIs. Foi feito, inclusive, no Brasil, nas últimas eleições, né? E o que eles buscam com isso? Basicamente, né, acompanhar essa legislação eleitoral daquela localidade, se ela está sendo aplicada, e se há transparência no processo eleitoral. De maneira alguma, ela pode intervir na regularidade do processo eleitoral ou tentar, de alguma maneira, desestabilizar as instituições daquele país. Mas, como observadora, ela acaba dando o seu parecer. No Brasil, a gente teve nas eleições de 22, justamente pelo ataque à democracia, pelo então presidente Jair Bolsonaro, se eu não me engano, um recorde de missões de observação, tanto nacional quanto internacional. Algumas entidades também se habilitaram para fazer essa observação.
de fato, essas ponderações que eles colocam nesse relatório, saiu agora há pouco, elas são procedentes e justamente porque não teve mesmo a devida transparência até agora. Claro que a gente está ainda no prazo de 72 horas, que eles ainda podem fornecer todos os documentos e eventualmente, né, esse procedimento ele ser legitimado. Mas eles colocam dentro desse parecer também uma confusão que, na visão deles, eventualmente aconteceu entre o governo, entre o partido e as instituições, como se tivesse algum tipo de interferência. Falam dessa pouca votação das pessoas que estavam morando em outros países, acho que menos de 1% do eleitorado que estava em solo internacional pôde votar, fala do indeferimento de algumas candidaturas, enfim, alegam ali a falta de independência também do CNE, então são pontos que a gente deve olhar com cuidado e com uma devida cautela. Não tem o condão de desestruturar ou de deslegitimar o resultado da eleição, mas são pontos que sim, a gente precisa, até para um aprimoramento, né, da corrida eleitoral, do processo eleitoral, que a gente tem que olhar com cautela. Doutora. Agora, o que é fundamental, né, nessa eleição da Venezuela, com o mundo todo observando e olhando, é que a gente tenha, de fato, acesso a esses documentos que possam comprovar o resultado que já foi declarado. O resultado foi declarado, como a gente bem disse aqui, com 6 horas do fim das votações. Então, se há algum tipo, né, de desconfiança com base nesse resultado, que esses documentos eles venham à tona e aí, eventualmente, que as providências sejam adotadas, se isso vai para o judiciário, se isso não vai e como que vai se dar essa informação perante a sociedade, mas é ponto fundamental de um processo eleitoral democrático a transparência, não só no sistema de votação, mas especialmente no sistema de apuração. Doutora Maíra Recchia, enquanto explicava para a gente, Gabi, esses pontos aí levantados pela OEA e apresentava também a posição dela em relação a isso, tínhamos na tela aí, e acho que é importante a gente voltar, imagens das manifestações de hoje do chavista, gente. Esses são coletivos chavistas, lá eles usam muito isso, os motorizados, são grupamentos que, em geral, de apoio ao Nicolás Maduro, que foram para as ruas na tarde de hoje para dar apoio ao governo do Nicolás Maduro. Estas são algumas das imagens. E, Gabi, agora há pouco eu falei do López Obrador, que é um personagem importante nesta crise, presidente mexicano, né? A gente já tem presidenta eleita que vai suceder o Obrador, mas por enquanto ele é o presidente do México e ele deu uma declaração interessante. A gente falou como ele procura um ponto de equilíbrio. Ele disse o seguinte... Legal, traz o López Obrador, na sequência eu vou falar do Lula e do Lula. Biden. Então, boa, vamos lá. Ele disse o seguinte, olha, ele disse que a todos que questionam e até denunciam fraude nas eleições, que não metam o nariz na Venezuela. Que não metam o nariz na Venezuela, disse o López Obrador. E, ao mesmo tempo, não é uma defesa unilateral, não. Ao mesmo tempo, ele completa que se revisem as atas, que se contem os votos, mas que não haja desconhecimento a priori e que não metam as mãos e nem o nariz àqueles que não agem de verdade de forma democrática, disse o López Obrador, o que mostra que é possível uma posição intermediária aí. Sim, um alerta importante. Claro. Por isso que é muito importante. Essa posição Brasil, México e Colômbia, ela é muito acertada. Uhum. A diplomacia acerta por inteiro. Pede-se as atas, mostrando, conclui-se pela legalidade da eleição. Mas com devido cuidado, para não ter lá o dedo dos norte-americanos, o dedo de intervenções de outros governos. É isso. Esse é um cuidado necessário. É isso. Gabi, e outro está nessa mesma... O Lula vai numa linha parecida, né? Ele não chega a falar como Obrador, mais de uma intervenção, mas olha, deixa eles cuidarem disso. Vamos exigir, mas deixa eles cuidarem. Também, exatamente. Eu queria também ressaltar aqui, trazer essa informação também de última hora, que o presidente Lula, hoje ele conversou por telefone com o Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos, por telefone. Eles conversaram ali em torno de 30 minutos e o que se sabe, né, do teor dessa conversa entre o Lula e o Biden é que o presidente Lula diz que é fundamental, mais uma vez, né, ele falou isso, que é fundamental a publicação dessas atas eleitorais do último domingo e que o Biden concordou com a importância dessas divulgações todas. Então, eles falaram, o conteúdo foi justamente essa questão da Venezuela, enfim. O que se esperava realmente é que
o Biden falasse com o Lula a respeito desse assunto, justamente porque tem uma pressão toda da comunidade internacional a respeito disso. Então, informação que a gente soube de última hora é que essa conversa aconteceu. É interessante que você não tem uma opinião do Biden antes do Lula, que era o normal sempre. Os Estados Unidos estão mais cautelosos. Os Estados Unidos estão mais cautelosos, esperando que a coisa se resolva na América Latina. E o que demonstra também o Lula como um líder político internacional importante. Que foi ouvido pelo Biden nessa hora difícil, né? Mas o normal do jogo, desse jogo do império, o presidente dos Estados Unidos se manifesta sem ouvir ninguém. Não ouvi ninguém. Isso já dá uma mudada no tom, porque temos eleição lá agora também. Eu acho que a leitura, Gabi, a gente pode até daqui a pouco devolver para a doutora Maíra, que está aqui esclarecendo pontos importantes para a gente, de que, nesse momento, o avanço da oposição na Venezuela é o avanço da oposição de extrema-direita, de uma oposição que significaria a oposição virar a mesa no grito. Virar a mesa no grito significa vitória do Milei, significa vitória da extrema-direita latino-americana e vitória do trumpismo também. Sim, né? Tem repercussão direta na comunidade latina dos Estados Unidos. Claro. Então, acho que há por isso essa cautela. Eles estão no meio de um processo eleitoral lá, onde o oponente do governo Biden, não dele mais, né, mas do governo, é a extrema-direita trumpista, Gabi. Antes de devolver para a doutora Maíra, vamos trazer aqui uma das falas do Nicolás Maduro, né? Porque a gente explicou que ele fez um pronunciamento hoje de tarde e responsabilizou justamente a oposição por esse episódio de violência que a gente está acompanhando nas ruas. E ele atribuiu a culpa ao opositor, né? O candidato adversário, o Edmundo Gonzalez, e também a Maria Corina Machado, que é líder da oposição também. Então, vamos assistir essas imagens do Nicolás Maduro. Vamos ver. Y en la madrugada fue identificada la banda que se llama Libertad Sucre o Sucre Libertad, una banda armada hasta los dientes, delincuencial, que trabaja directamente con este grupo de la señora Machado y el señor González Urrutia. Directamente. El nuevo Guaidó, como le llaman, al González Urrutia. El Guaidó 2.0. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Ele está aí, para quem não acompanha tão de perto, né, a Venezuela, doutora Maíra, o Guaidó 2.0. Ele está dizendo que o Edmundo González, que é o adversário do Maduro nesta eleição, seria um novo Guaidó. Para quem não lembra, o Guaidó é aquele que se autoproclamou o presidente da Venezuela sem ter recebido nenhum voto, né? E foi reconhecido pelo governo dos Estados Unidos como presidente, criando uma dualidade de poder. Por isso que eu digo que a Venezuela já viveu até momentos mais complicados institucionalmente do que esse que nós estamos vivendo agora, né? Então teve até um presidente autoproclamado que pedir intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Mas eu queria ouvir a doutora Maíra também, Maíra, né? Eu estou falando errado aqui, o acento é no I, Maíra. Sobre também essa tensão política. Eu sei que a senhora analisa mais a questão do ponto de vista jurídico, né? Mas há um tensionamento político e o papel do Brasil e da diplomacia brasileira e do México tentando achar um caminho aí ainda de negociação entre o governo do Maduro e a oposição. Eu acho que a posição do Brasil está sendo extremamente cautelosa e acertada, né? De respeitar o processo democrático e falar, olha, mas vamos dar a devida transparência ao processo para que ele tenha legitimidade. Agora, eu acho que você tocou no ponto fundamental, Rodrigo, que é esse ataque da extrema-direita, porque o que a gente tem visto acontecer no mundo todo é basicamente que a extrema-direita pretende chegar, na realidade, nas esferas de poder através do processo democrático, né, para justamente corroer a democracia. Sim. E atacar a própria democracia e o Estado democrático de direito. Então, esse é um fenômeno que a gente tem visto numa crescente, né? Eles vão para a disputa, inclusive no Brasil, a gente vê alguns deputados que têm discursos completamente golpistas, né? Haja vista aí também o que a gente acompanhou no 8 de janeiro, mas eles vão para a batalha, para a corrida eleitoral, mas uma vez eleitos, tentam deteriorar
por completo o regime democrático. Então, acho que esse é um ponto que merece atenção. O fato é que até agora a gente não consegue dizer que essa eleição foi fraudada ou que a vontade popular ela não foi respeitada. Eis a grande celeuma da questão, né? E por essa razão que a gente precisa esperar essas próximas horas, esses próximos dias, para que o CNE cumpra a função dele, exiba aí as atas, proclame, o resultado com 100% da apuração da votação. É isso. A gente teve uma fala do presidente Lula, vamos, né, porque são muitas informações, aconteceu muita coisa hoje à tarde, além das Olimpíadas também, que aconteceu, que a gente acompanhou, mas nesse caso da Venezuela, o Lula conversou com o Biden, essa é a informação que a Gabi acabou de trazer. E o Lula deu uma entrevista de manhã a uma afiliada da TV Globo e foi perguntado pela repórter, e aí, presidente Lula, como é que fica a questão da Venezuela? E está aí na tela a resposta do Lula. Não podemos rodar a entrevista, porque é entrevista para uma emissora da Rede Globo, né? Mas é o seguinte, o Lula diz, tem uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresentar a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso e vai esperar na justiça tomar um processo e vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Estou convencido de que é um processo normal, tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, de provar que não concordam, e o governo eleito de provar que está certo. Esta fala do Lula puxando muito para esse ponto que a doutora Maíra também ressaltava aqui. Isso. Cadê as atas? E mostrando essas atas, está dentro da normalidade. A oposição contesta aqui, ali, faz recurso e tal. Mas será que o Lula não está sendo muito otimista, né? Tratando assim eu acho que ele o país não conflagrado? está vendo as imagens das ruas no momento. É. Mas ele teve também que não rebater, né? Mas teve que se posicionar depois também da nota do PT, né? Do Partido dos Trabalhadores. Eu queria aproveitar e trazer também para a Maíra poder comentar o que disse a nota do PT. Diferente do Lula, uma posição diferente. Exato, porque e também que influencia muito na polarização política toda, né? Foi a Executiva Nacional do PT que soltou essa nota. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já falou sobre isso também, né? Já saíram em alguns portais a respeito disso. Reconheceram o resultado. É uma posição diferente do presidente Lula e do governo também, né, que segue a do presidente Lula, tem adotado toda uma cautela, como a gente está conversando aqui. Então, a nota diz o seguinte: o PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral, né, que aconteceu nesse domingo, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, como a gente disse, né, eles que reconheceram que seria uma semelhança ao Tribunal Eleitoral de lá, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos na Constituição da Venezuela. Então, na sequência, o presidente Lula, que essa, inclusive, não é nenhuma posição unânime dentro do PT, tá? Porque outros políticos já foram se manifestar, né? A reunião da executiva rachou, não foi uma decisão fácil. Teve o Reginaldo Lopes, por exemplo, né, deputado do PT de Minas Gerais, que foi para as redes sociais e falou, olha, um governo verdadeiramente democrático convive com críticas, questionamentos e oposição organizada. A atuação de Maduro na Venezuela é a postura de um ditador. Então, ele usa o termo ditador, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, que não é... PT, não é a mesma Vice-líder do governo, vice-líder do governo. Não é o relator da reforma tributária, não é qualquer um. Reginaldo Lopes. E aí o presidente Lula foi perguntado, tá, presidente, mas aí, né, o PT falou isso, o senhor, e aí, né, como é que fica? E aí o Lula respondeu, ele foi assim, né... Teve também todo um cuidado, uma cautela também para não dizer, não, o Partido dos Trabalhadores, né? Porque muita gente já saiu dizendo, isso é uma traição, o PT não pode se pronunciar dessa maneira, sendo que o presidente Lula ainda não se pronunciou, né? Partido é partido, governo é governo. Mas eu achei precipitada a decisão do PT de soltar uma nota antes da voz diplomática do Brasil, do Itamaraty falar que está lá observando. Eu achei muito assodado. Eu acho que assim, todo mundo da executiva poderia soltar sua nota particular. Eu, fulano de tal, acho que o Maduro é o novo presidente e foi eleito legalmente. Todo mundo pode, como deputado, como diretor de um órgão qualquer, de um diretório do PT do Campo Limpo ou do PT de Brasília, pode soltar sua nota. Mas o partido do governo que tem lá um representante, que foi observador, que está estudando, que está esperando as atas. Se você quebra isso,
Se você quebra isso, eu acho que enfraquece a posição do Lula, não é interessante. E outra, a nota diz que é baseado, temos certeza. Certeza, é. De quê, gente? Certeza baseada em nada. E aí precisa eu acho que avisar teria que ter um lastro baseado nos boletins tais, sabe? Isso. Você não pode soltar uma nota sem ser lastreada por um documento. Aí eu quero ouvir a doutora Maíra sobre isso, mas eu estava falando aqui do posicionamento do deputado do PT. A gente tem aqui o tweet, né, a postagem dele nas redes sociais falando isso que eu trouxe agora há pouco. Reginaldo Se a gente Lopes. puder colocar aqui na tela também para poderem acompanhar. Olha aí, Reginaldo Lopes dizendo, né, que chamando, né, a atuação do Maduro como uma postura de um ditador. Então, uma fala muito forte dentro do PT. Aí o presidente Lula, como eu disse, ele foi mais cauteloso. Ele foi perguntado, ele falou, olha, é verdade, o Partido dos Trabalhadores reconheceu mesmo, eles fizeram um elogio ao povo venezuelano por eleições pacíficas e tudo mais, e, ao mesmo tempo, o Tribunal Eleitoral já reconheceu Maduro como vitorioso, o presidente Lula disse, só que a oposição ainda não, então tem todo um processo, mas ele diz, né, doutora Maíra, não tem nada de grave, não tem nada de assustador, e se entra na justiça, a justiça decide, mas como disse o Rodrigo aqui, é isso que eu quero ouvir a doutora Maíra, me parece que é como se o país estivesse num estado de normalidade, né? Não é assim. E a gente sabe que não está. Não é a Então- Suíça e não é o Brasil Exato. de 2002, lá da época PT-PSDB. Não é Fernando Henrique e Não Lula. é. Né? Então, doutora Maíra, por favor, a sua impressão sobre essas notas e posicionamentos Lula-PT e até o vice-líder do governo, Reginaldo Lopes. Olha, eu vou usar divergir aqui de vocês com todo o carinho e admiração que eu tenho por todos, mas na realidade o PT ele tem a autonomia e a independência partidária, o que não se confunde com o chefe de Estado e o que não se confunde com o governo. Então, uma vez que a executiva, aí dentro das regras estatutárias, né, tomou a decisão, isso, via de regra, não pode ter. A gente sabe que tem um impacto na opinião pública, mas tecnicamente não tem nenhum impacto, seja para o presidente Lula, seja para o governo, porque não são posições oficiais do governo. Agora, e é justamente isso que acho que é a beleza da nossa democracia brasileira, porque a alegação lá na Venezuela é do oposto, é que o chefe de Estado, o governo e o partido se confundem, e aqui eles são completamente dissociados quando a gente trata desse princípio eleitoral da independência e da autonomia partidária, que o partido, sim, todos os partidos políticos, eles têm a sua independência, a sua autonomia, para não só gerir as suas manifestações, né, mas toda a estrutura do seu partido político. Aqui a gente fala de direita à esquerda, o princípio ele é para todos. E é importante que a gente tenha isso respeitado, porque isso é a grande questão da democracia, com essas divisões de partido, de instituição, de governo e de chefe de Estado. Então, acho que o PT tomou a decisão dele aí dentro do que prevê o estatuto, publicou a nota. O presidente Lula tem uma posição enquanto chefe de Estado que também veio publicizado. O governo tem tido uma posição super cautelosa e acho que muito acertada de estar lá acompanhando, já que o Tribunal Superior Eleitoral não mandou observadores, tendo em vista a questão, né, do ataque ao nosso sistema eletrônico de votação, há 2 dias antes das eleições. Então, nós temos lá um representante da diplomacia brasileira acompanhando isso, que também está dando manifestações bastante cautelosas, respeitosas, mas cautelosas. Então, eu acho que isso faz parte do que a gente tem na política brasileira, assim, dos núcleos estarem, das instituições estarem funcionando adequadamente, sem qualquer confusão, como a gente via há algum tempo atrás no governo anterior, que o governo era utilizado para interesses próprios. Acho que aqui a gente está numa regularidade democrática e institucional que favorece essa manifestação, ou que autoriza a manifestação de qualquer partido político. Era só essa ponderação. Não, nada como um debate em alto nível por parte da... E até a divergência, uma posição... Acho que o Chico estava falando mais da questão política, né? Não tanto da questão mais do reflexo político. Eu acho que a nota do PT incendeia o debate. Isso não é bom para o Lula. Mas o partido tem todo o direito. Tem toda a autonomia, é isso que a doutora Maíra estava ressaltando. Para divergir em público do presidente. Até mostra uma qualidade e uma certa vivacidade partidária, porque não fica esperando o que o Lula vai dizer para se pronunciar. Eu acho um tiro no pé eleitoralmente. Politicamente. Tem um ano de eleição. Esse assunto Venezuela, ele aparece na eleição. Nunca
de uma forma justa, para que a gente debata Venezuela longamente. Ele aparece só praticamente com o meme e o PT forneceu uma chuva de memes hoje. Isso é verdade. Agora, eu queria só lembrar, é importante, nós falamos do peso do Brasil, da forma como o Brasil está tentando negociar uma saída para esta crise. O chanceler Celso Amorim foi enviado pelo presidente Lula para a Venezuela, acompanhou, o TSE não, lembrou aqui a doutora Maíra, até pelos ataques que o Maduro fez ao sistema eleitoral. Mas o Celso Amorim esteve lá e tem cumprido um papel importante nesta mediação. Ele se reuniu com o Nicolás Maduro e também com Gonçalves, Edmundo Gonçalves, da oposição. Aliás, interessante, o Nicolás Maduro, no pronunciamento de ontem, não no de hoje, no de ontem, tarde da noite, se referiu diretamente à conversa com o Celso Amorim. Que foi aquilo que eu disse que ele falou que era amigo. Era um amigo né? Vamos ouvir? Acho que é importante a gente ouvir esse trecho da fala de Nicolás Maduro, citando Celso Amorim. Vamos. Hoy se lo decía a Celso Amorín, mi amigo, es canciller de Brasil, asesor del presidente Lula. Todo el sindicato, llamado así, de la ultraderecha mundial, del fascismo, ve a Venezuela como la joya de la corona para ponerle la mano. Porque yo le decía hoy a Celso Amorín, con el cual me reuní, en lo fundamental, aunque hay varias oposiciones, un grupo de opositores que quieren una alternativa democrática, pacífica, de respeto a la Constitución y las instituciones, pero este grupo en especial es un grupo de derecha extremista radical fascista. No estamos al frente de una oposición democrática, estamos al frente de una contrarrevolución violenta, fascista y criminal. Y no me voy a cansar de explicárselo a nuestro pueblo y al mundo. Isso, Celso Amorim, meu amigo e ex-chanceler. É assim que o Celso Amorim foi citado pelo Nicolás Maduro. Sim. Agora, a gente sabe, assim, o mundo inteiro tem interesse no petróleo. Eu faço a mesma leitura em relação ao império do mal norte-americano, quer sim, tudo bem. Daí, só faz que o governo, isso tudo, só levaria, no meu entendimento, só faria com que o governo da Venezuela fosse mais zeloso ainda pela democracia e pelo resultado da eleição. Porque sei que tem um império, a águia norte-americana está ali na jugular da Venezuela. Então, como tem tudo isso, vamos cuidar e fazer eleição limpa. Chico, é isso aí. É isso. Fundamental essa sua fala. Eu quero também passar para a doutora Maíra, mas queria aqui trazer a fala do candidato da oposição. Né? O Edmundo Gonçalves, porque ele foi para as redes sociais fazer uma espécie de protesto. Então, ele disse o seguinte: eu quero expressar a minha absoluta indignação pela prisão do Fred Superlano, exijo sua libertação imediata. A gente falou a respeito disso na sua abertura, né, Rodrigo, sobre o Superlano, o Fred Superlano, que é um dos líderes, né, do Vontade Popular, que é um dos partidos da oposição. Ele foi sequestrado pelas autoridades do governo e aí o partido divulgou nas redes imagens, mostrou, né? E aí tudo a gente fala, né, o suposto momento da prisão e tudo, porque tudo está sendo divulgado nas redes sociais e na imagem dá para ver o Superlano joga fora o celular, o Rodrigo mostrou. Era bom mostrar de novo essa imagem. Se a gente puder colocar mais uma vez. De novo essa imagem. O momento em que um ex-deputado e líder do partido de oposição, olha lá, ele é preso e ele lança, viu, doutora Maíra? Ele joga fora o celular. Ele sai do carro já atirando o celular. Tentou jogar o celular para dentro do prédio, mas ele não vai, ele erra o alvo ali e o celular é recolhido pela polícia. Ele quer jogar depois do muro, né? Aí o governo do Maduro ele não se pronunciou, né? Não confirmou essa informação e a gente tem uma outra cena desse mesmo acontecimento, só que de um outro ângulo que foi divulgada na internet. Vamos ver. Para a gente poder ver também. Olha só. É o momento da prisão desse ex-deputado. Se a gente pudesse tirar a tarja, acho que a gente consegue ver. Isso, obrigado. Consegue ver melhor. Aí deu para ver o celular voando direitinho. Eu só não sei, eu acho que é o de camisa azul, que é o ex-deputado e dirigente do partido da oposição, o Vontade Popular, que é colocado nessa caminhonete. A caminhonete de trás é uma caminhonete da polícia, né, que está fazendo a prisão desta liderança da oposição, que é uma liderança também da direita, teve envolvido com tentativas de golpe, etc. Mas é uma imagem que é usada fortemente contra o governo. Agora, se já iriam vasculhar esse celular, imagina agora. Nossa, o que deve ter nesse celular, hein? Ainda tem isso, né? E aí, além de falar sobre esse momento da prisão, que é um momento importante,
tem também ele falando sobre os protestos que estão acontecendo nas ruas. O candidato? O Edmundo Gonzalez, tá. né, que é esse candidato da oposição. E aí a gente tem a fala dele, a gente consegue rodar aqui também. Vamos ouvir a fala do Edmundo Gonzalez. Venezolanas y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Muito bem, então a fala do Edmundo Gonzalez, né, ele fez uma fala nas redes sociais e também a oposição está indo para as ruas, né, tanto o Gonzalez que a gente viu agora nesse vídeo, a Corina Machado também da oposição, fizeram carreata, eles agradeceram os votos que eles tiveram em Caracas, né, e a gente tem imagens também desse momento. É como se a campanha eleitoral tivesse numa continuidade ainda, né? Isso é muito interessante também. Um outro turno, né, ainda nas ruas. Chamado terceiro turno, né? Mas a doutora Maíra, como é que avalia estas imagens, hein? Não é toda hora que você tem um presidente de partido preso desta maneira como foi ali. Pois é. Nós mostramos a imagem. E também a fala do líder da oposição. Se bem que a verdadeira líder da oposição é a Maria Corina. Ele é um candidato dela, mas enfim, é quem está falando pela oposição. Não é tão comum ver essa situação, né, de um ex-deputado preso, e também é incomum ver ele com tamanho desespero para eventualmente, né, se furtar a exibição de algum meio de prova que possa ter nesse celular. Eu acho que o Chico tocou num ponto fundamental, que é essa questão da necessidade da transparência, porque são muitos interesses envolvidos. São interesses norte-americanos, são os interesses da extrema-direita, né, da América do Sul, e a questão do petróleo em si. Então, eu acho que são muitos olhos e interesses escusos ali para essa eleição, porque a gente vê outros processos eleitorais que têm também algum tipo de vício ou de falta de transparência, e que não se tem todos os olhos voltados para essas localidades. Então, acho que chama muita atenção, e todos esses acontecimentos, desde o dia da eleição, têm escalado e têm chegado nesse ponto da gente estar assistindo a prisão de um presidente de partido, desse presidente de partido claramente ter alguma coisa que o incrimine dentro desse celular para ele tentar se desfazer desse objeto de maneira tão rápida, né? E essa polarização que não, de alguma maneira, ela se perpetua e contesta também o resultado da eleição, que eu acho que muito embora ali, volto a repetir, a gente tenha indícios de falta de transparência, isso tudo que nós temos debatido aqui, não deixa de ser uma tática também da extrema-direita, né, de não respeitar um processo declarado, um resultado declarado, de fomentar a violência, de promover a disseminação de notícias falsas. Então, eu acho que é uma situação muito atípica e triste, né, para um processo eleitoral, para uma democracia. Doutora Aira, a gente estava comentando agora há pouco que o site do Comitê Nacional Eleitoral ficou fora do ar. E ele ainda permanece, na verdade, né? Então, a gente tem aqui essa imagem mostrando o site fora do ar. Eu queria perguntar se é normal, né, a gente ter, até agora, o site do comitê fora do ar. E, somado a isso, eu tenho visto muitas mensagens aqui no nosso chat, eu acho que vale a pena trazer para a doutora Maíra comentar a respeito das atas, quer dizer, pela demora, e ainda tá, gente, dentro desse prazo de 72 horas. Mas muita gente perguntando, assim, levantando suspeitas justamente porque não foi divulgado ainda. Então, dizendo, mas dá para fraudar essas atas? Como é que a gente sabe que elas são, de fato, fidedignas, né, verdadeiras? Então, vou aproveitar e trazer essa pergunta para a doutora Maíra também. Eu queria só completar, Gabi, porque a oposição, por sua vez, divulgou um link dizendo, estão aqui as atas, vocês podem conferir. Nós ganhamos, e aí eles dão uma vitória por 70% a partir de atas que a própria Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez distribuem. Boa. Porque também a gente não... E aí eu vejo algumas pessoas, os bolsonaristas estão muito ouriçados, me xingando aqui no Twitter, porque eu falei que a Maria Corina Machado é uma golpista, ela é golpista. Em 2002 ela teve no golpe do Carmona, que derrubou o Hugo Chávez. Então ela é golpista.
e ela é de extrema-direita. E aí eu disse assim, ela afirma sem prova nenhuma que ganhou com 70%. Não, ela tem provas, ela mostrou todas as atas. A gente vive num mundo em que uma parte da opinião pública acha que prova absoluta é a ata distribuída pelo Twitter. Então também fica complicado, né? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, mas desculpa, Gabi. Não, eu acho que é uma ótima ponderação para aí a doutora Maíra já tira todas as nossas dúvidas aí também. Boa. E eu acho, Rodrigo, se eu não estou muito enganada, ela não só é golpista, como ela também atenta contra a soberania popular, porque nesse episódio de 2002, eu acho que ela, inclusive, pedia intervenção militar internacional, se eu não estou muito enganada. Então, é um pouco pior do que a gente está habituado. Doutora Maíra, ela assina a famosa Carta de Madrid. Que pede intervenção na Venezuela. Exatamente. É uma das signatárias. Então é uma personagem Então é um pouco mais... Desculpa. É um pouco mais incomum do que a gente tem visto normalmente. Agora, para que haja autenticidade dessas atas, né, que foram coletadas aí durante o processo eleitoral da Venezuela, provavelmente haja um número de controle ou um código, ou um QR Code, que isso que deve ser feito. Eu confesso que esse ponto eu não conheço, mas que deve ser feita uma conferência, porque senão é isso que vocês trouxeram. Todo mundo começa a imprimir papel ou publicar papel. Eu costumo dizer que até no Brasil mesmo, sempre tem a alegação de fraude. A gente viu a Aécio fazer isso em 2014, inclusive. Ele que abriu alas aí, né? Quem perde a eleição sempre fala, olha... E sempre fala, olha, todo mundo disse que votou em mim e eu não ganhei a eleição, né? Mas não comprova, né? Porque, na realidade, enfim. Então, qualquer papel ou qualquer post em qualquer rede social, isso não tem o condão de afastar um resultado proclamado eleitoral. Mas é importante que o site volte ao ar, né, com os números das votações, não só o número absoluto, mas o número pelas zonas eleitorais, né, porque isso é apurado, né, em cada local de votação, e que essas atas também venham a público para que se faça o cotejo. Se há algum tipo de desconfiança, que se faça o cotejo dos números declarados e do que constam nas atas que estão na posse do CNE. Então, isso é fundamental para que a gente tenha a lisura do pleito e a garantia de um resultado legítimo, né? Que é a grande questão pela falta de transparência até então. Mas não é comum, eu acho que a Gabi perguntou se é comum essa questão do site estar fora do ar ou desses passos de apuração não serem publicizados, é muito pelo contrário, é incomum. A regra geral é a transparência. E se soma a todas essas questões que estão sendo levantadas, né, doutora Maíra? Então, mais um motivo para a gente restabelecer o quanto antes o clima, né, o clima democrático no país, e que não está nem perto disso nesse momento. Só para a gente fechar aqui, doutora Maíra, queria trazer aqui mais uma fala, já que a gente estava falando de políticos dentro do PT que estão se manifestando de forma diferente do próprio partido. Então, a gente teve também o senador Paulo Paim, foi mais um que se manifestou nas redes sociais, e a gente tem a imagem aqui dele, vou pedir para colocarem aqui na tela, para a gente poder trazer, se puderem ampliar aqui, encher a tela com a fala do senador Paulo Paim. A situação na Venezuela é gravíssima e lamentável. Espero por dias melhores, né, para o seu povo e para o país como um todo. Sem transparência no processo eleitoral, liberdade política e de expressão e respeito aos direitos humanos, não há democracia. Então, mais uma fala que acaba divergindo do pronunciamento, né, da nota da Executiva Nacional do PT. Não foi tão incisiva, forte, né, quanto o Reginaldo Lopes, mas coloca ali uma cautela, o senador Paim do Rio Grande do Sul. São depoimentos, eu julgo, importantíssimos, até porque separa do gado todo do bolsonarismo, que está defendendo a oposição da Venezuela, dizendo que houve fraude. Você pega o prefeito lá da mesma terra do Paim, Porto Alegre, o Sebastião Mello, ele sai hoje fazendo discurso em respeito ao povo da Venezuela que mora em Porto Alegre. Sabe, o uso político assim, sem menor vergonha. Um prefeito que
tirou casa das pessoas, não deu casa, né, não permitiu que a população se inscrevesse no programa do governo federal que vai dar novas casas para a população. Ou seja, um prefeito completamente antidemocrático, aproveita a carona e o bolsonarismo está pegando essa carona nessa hora para fazer esse tipo de discurso. Por isso que eu acho importante o Paim, o Lula, a moderação do Lula, a espera da ata, tudo isso é muito importante até para diferenciar do bolsonarismo. É isso, Chico. Quero agradecer muito a doutora Maíra Reck aqui por essa conversa, diversos esclarecimentos aqui. Excelente sempre conversar com a doutora Maíra. Um beijo para você. Até uma próxima, querida. Obrigada, Gabi. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo. Boa noite a todas as pessoas. Obrigada pelo convite. Boa noite, querida. Obrigado. Até a próxima. Participação da doutora Maíra, muito elogiada aqui no nosso chat. Muito boa, né? E também pela nossa equipe. Pela nossa Sempre muito boa, sempre incrível, maravilhoso. Olha, o nosso chat está em ebulição, tem de tudo aqui. Tem gente dizendo que nós estamos defendendo demais o Maduro, tem gente dizendo que ao contrário, que nós estamos questionando tudo, que a gente tem que defender o Maduro. Você sabe que, olha, eu hoje até comentava aqui com a nossa equipe que a gente fica numa posição aqui no ICL, que a gente não faz a defesa unilateral do Nicolás Maduro e nem tem que fazer, mas a gente lembra quem está do outro lado, esse é um papel importante. Então a gente nem faz a defesa unilateral do Nicolás Maduro e nem fica clamando pelo golpe e por enfim, esse clima que a gente sabe qual é o objetivo da extrema-direita na Venezuela. A gente fica, às vezes, no meio do caminho, que é o caminho da reflexão. E hoje, para surpresa de alguns, nossa audiência, eu queria agradecer também a audiência, Gabi, quase 16 mil pessoas que bacana, aqui obrigado. Simultaneamente acompanhando a nossa transmissão, Excelente. com divergência, brigando aqui no nosso chat, mas eu espero que a maioria mais esclarecida sobre o que aconteceu lá na Venezuela, ou discordando, ou querendo também, faz parte do debate. Exatamente. E a democracia, né, a gente lembra que a gente teve também diversos debates internos, né, conversas internas. A democracia é isso, né, tem seu custo também. Nem sempre a escolha democrática é a melhor escolha. A gente teve aqui, a gente pagou um preço muito alto nos 4 anos de governo Bolsonaro, né, Chico? A gente está escaldado. A gente viveu, né, todo um festival de coisa ruim aí. Desde aquela mãozinha que o Aécio coloca na cintura e olha pro telão assim. Aí eu lembro aquela frase, aquela mãozinha boa. Não, aquela frase assim, a gente tira a Dilma, qualquer coisa, depois a gente tira o outro. Como se fosse... Como se fosse assim, né? Lembram? Não, a gente tira a Dilma, depois a gente vê o que faz. E aí entregou o país para a extrema-direita. Foi isso que aconteceu. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Muita Esse cautela. assunto é muito nobre. Sabe que eu já, numa entrevista com a Aécio no passado, quando eu ainda trabalhava no UOL, eu perguntei para ele, né, o senhor não acha que tem responsabilidade, né, na chegada da extrema-direita aqui no Brasil, no momento que... né, questionou o resultado das eleições, ele ficou assim completamente alterado. Não, imagina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Começou com ele. Começou ali, a gente sabe muito bem. Bom, muito bem, então a gente vai continuar acompanhando, claro, todas essas manifestações ali na Venezuela. A ONU, inclusive, até já denunciou prisão de centenas de pessoas ali na Venezuela. Eu estava vendo na coluna do Jamil Chad, né, que tem muita experiência também na cobertura internacional, inclusive crianças, de acordo aqui com o escritório da ONU e o que diz o Jamil Chad e a ONU pedindo pela transparência no sistema de apuração e processo eleitoral, cobrando investigação sobre esses processos todos de violação. Vamos trazer um pouco o nosso olhar aqui para o Brasil também? Hoje teve fato tem importante. Coisa importante acontecendo aqui também, viu, gente? Que a gente está tão focado e tem que estar em tudo que está acontecendo na Venezuela, porque é muito grave, mas aqui a gente tem um novo problema do governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, né? A Polícia Federal indiciando, então, o governador do Rio de Janeiro por crimes de corrupção passiva e peculato. Olha só a manchete do nosso site, clnoticias.com.br. Então, ele é investigado por suspeita de envolvimento no esquema de desvio de recursos e também recebimento de propina, quando ele ainda era vereador e vice-governador. Então, o ministro Raul Araújo, que é relator desse caso no Superior Tribunal de Justiça, encaminhou esse inquérito para a Procuradoria-Geral da República decidir se vai apresentar denúncia contra o governador e aí ele viraria réu, né, Chico Sá? Coisa séria.
Mas banalizou tanto essa ideia de governador do Rio preso, afastado, que a gente mesmo, como jornalista que vive disso, vive da notícia, a gente tende a achar, foi mais um lá no Rio. E não é uma coisa muito séria. O governador de estado, o governador ali do antro bolsonarista maior, né, completamente ligado a qualquer ideia do clã dos Bolsonaro no Rio, eleito com essa força, então é muito importante. E a situação dele significa que para a polícia há crime. A polícia há crime, agora entregou para a Procuradoria, cabe à Procuradoria fazer a denúncia, oferecer a denúncia, como a gente chama. Então, ele pode ir a julgamento em breve, pode ser julgado talvez em paralelo ao Bolsonaro, assim que as denúncias contra o Bolsonaro também forem oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, Gabi. Muito bom, gente. Então, quer dizer, muito bom não, péssimo na verdade, para o Rio de Janeiro, que tem que passar por mais essa, mas muito bom a gente trazer essa informação aqui também, que é uma denúncia, né, na verdade, um indiciamento muito grave contra o governador do Rio, quando ele ainda estava na posição de vice-governador e de vereador também, né? Informação que foi dada em primeira mão pelo Agui Talento, né? Nosso colega do portal UOL, e que o ICL Notícias confirmou também. Agora a gente vai aguardar a PGR, né? O pronunciamento da Procuradoria-Geral da República para ver se vai apresentar a denúncia ou não. E sabe uma outra coisa que dá tempo aqui da gente trazer, Rodrigo e Chico? 2 pesquisas que foram divulgadas hoje que trazem um pouco um termômetro do bolsonarismo, né? Eleições municipais que estão com caráter muito nacionalizado, então é importante a gente trazer também. Foi a Quest que foi divulgada hoje e olha só, mostrando que 51% dos eleitores da cidade de São Paulo gostariam que o novo prefeito fosse independente, nem apoiado por Lula, nem apoiado por Bolsonaro. Olha só. O tal de Datena que deve estar feliz com essa pesquisa. E o Pablo Marçal também, né? É que o Pablo Marçal é mais carimbado como bolsonarista. É verdade, mas oficialmente ainda é o Nunes, né, que está sendo apoiado pelo Bolsonaro. Aliás, vai ter convenção nesse final de semana, viu, do Nunes, e o Bolsonaro ainda é incerto. Pode ser que ele compareça lá na convenção. O vice foi o Bolsonaro que nomeou, exigiu do Nunes. Uma relação muito próxima. O Nunes não vai ter como dizer que não é uma campanha bolsonarista. Vai ser complicado. Vamos ver se ele vai aparecer lá na convenção do Nunes, e também vai ter a do Pablo Marçal, uma no sábado, a outra no domingo. E o Pablo Marçal vai ser aquele show de coach, né? Show de horrores. Em estádio. Vamos ver o que a gente pode esperar dessa convenção aí. Aí, trazendo outros detalhes aqui, além desse que eu trouxe agora, 28% dos entrevistados gostariam de um prefeito apoiado por Lula, enquanto 16% preferem um aliado do Jair Bolsonaro. E 5% não responderam. Então, quando a gente está falando do prefeito apoiado por Lula, a gente está falando aí do Guilherme Boulos, 16% aliado de Jair Bolsonaro. Aliado de Jair Bolsonaro, pelo menos oficialmente até o momento, é o atual prefeito, o Ricardo Nunes, né? Rodrigo e Chico. E aí, rapidinho, outra pesquisa da Quest na corrida eleitoral de São Paulo, apontando o empate técnico entre o candidato bolsonarista, lulista e o supostamente independente. Então, Ricardo Nunes do MDB, 20%, Guilherme Boulos do PSOL com 19%, e o Datena, aí que você falou, Rodrigo, do PSDB, também com 19%. Então, olha o cenário completo aí na tela. É uma pesquisa um pouco diferente de outras que apareciam, que traziam os dois, né, o Boulos e o Nunes ponteando, e o Datena e o Marçal um pouco num degrau mais abaixo. Essa aqui já traz tudo embolado. Quem chama atenção é a Tabata, né, gente? Ficou com 5%. Porque eu achei que ela poderia fazer esse papel de nenhum nem outro, nem Lula, nem Bolsonaro, tentar fazer um meio do caminho. Não vingou até agora. O Datena foi muito beneficiado, esteve além de estar no programa dele todo dia, esteve no noticiário minuto a minuto dessa semana, dos últimos 10 dias. Até pelo desiste, não desiste, né? Desiste, vai, dessa vez vai, não vai. E até a cena final, que é ele completamente tomado, totalmente pistola, na convenção do PSDB. Indo para cima da turma que queria ele. Chamando todo mundo de coisas impronunciáveis dentro os seus colegas de PSDB. Sim, colegas. Então, ele esteve completamente em cartaz nos últimos dias. É isso.
A gente vai continuar acompanhando, porque, olha, tá saindo muita... Agora a gente tá numa época, né, que as pesquisas eleitorais começam a sair Agora vai de começar, fato, né? então agora vai pegar fogo. Então a Isso gente aí. vai trazer essas leituras todos os dias aqui também. Que bom que deu tempo da gente trazer também esse olhar aí rapidinho, que tem muita gente que fala, mas cidade de São Paulo, gente, é muito importante a gente olhar, porque a gente está falando de eleições municipais com caráter muito nacional, vão dar um termômetro também das eleições presidenciais, que logo mesmo a gente pisca, tá chegando aí, né? Vamos dar uma olhadinha no Empreendedor Mestre de domingo? A gente teve agora, né? Foi um já é sucesso. domingo agora, Foi agora, Chico. Sim, Milhares de pessoas de todo o Brasil acompanharam essa aula que foi agora e aprenderam como construir uma aula inaugural. Então, a primeira aula, né, do Empreendedor Mestre, que é como construir um negócio. E, basicamente é isso, e o Edu também traz um pouco do panorama do que vai ser apresentado no Empreendedor Mestre e tudo mais, que é o Hackeando o Sistema. Bem diferente, a gente estava falando de coach aí, né? Do coach Bem picareta lá. diferente do coach picareta, tá? Essa história aí do Empreendedor Mestre. Então, ó, para quem perdeu essa aula no domingo, que foi muito boa, dá tempo de assistir agora. Ou seja, amanhã, 31 de julho, é o último dia do mês, gente. Então, dá para perder 8 horas da noite. Quando acabar o ICL Notícias segunda edição, dá meia horinha ali, dá para tomar uma água, né, dar um respiro e aí assistir a aula. Mas tem que fazer a inscrição no icln2.com.br. Vai ser amanhã, então, quarta-feira. Não perde essa oportunidade, porque é um curso inédito aqui no Brasil, tá? E aí foi um pedido da galera que foi no Despertar Empreendedor. Então, né, é bom agora ir lá prestigiar o Empreendedor Mestre, porque não é sempre que a gente está abrindo também, turma, para isso. Vamos nessa, então, meus queridos Chico Sá e Rodrigo Viana. Vamos embora. Bom retorno aqui com vocês. Com muita análise, né, com muita informação, e eu acho que a gente conseguiu trazer essa análise que não fica assim numa torcida, né? Tem posicionamento, a gente entende o que está em jogo, mas traz também análise e vários aspectos que envolvem essa questão da Venezuela. Eu fiquei feliz com esse programa aqui. Muito bom, não, deu para debater. Doutora Maíra também abrilhantou aqui com a participação dela aqui para a gente entender melhor o que está em jogo. Amanhã, claro, a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã e também no ICL Notícias segunda edição. Vou estar aqui com vocês, firme e forte. Firme e forte. Bola para frente. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou até aqui, pessoal da Pop TV do Rio Grande do Sul. Boa noite, Rodrigo Viana, Chico Sá. Até amanhã, queridos. E viva as meninas da ginástica. Viva as meninas da ginástica. Um beijo. E um beijo para a Malu Pessoa também, da nossa equipe que está saindo hoje, né? Nossa querida. Um beijo especial para ela. Malu, e obrigada por tudo, né? Um beijo. Até amanhã. Essa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócio com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.